Nossa, gente, que bom que está aqui. Vocês já sabem, nós dizemos sempre, gostamos de começar na horinha e estamos na horinha. Hoje vamos vos falar de uma coisa que para nós é muito querida, para vocês acredito que também, e tal qual como nós dissemos lá no post que fizemos, é impressionante a quantidade de pessoas, de profissionais, não só de psicólogos, mas mesmo de empreendedores de outras áreas, que quando falam connosco, quando nos pedem uma consultoria, um dos principais pontos de, vamos chamar de queixas, na realidade de situações menos boas que tiveram na sua vida profissional, prende-se muitos deles, prende-se com o facto de as parcerias não terem corrido como as pessoas imaginavam. A parceria é uma coisa importantíssima. Doraci, muito obrigado. Obrigado por isso. Nós gostamos de começar realmente na hora, porque a hora é que nós dizemos aqui que a hora é que é hora. Antes da hora não é hora e depois da hora também não é hora. Então é isso mesmo. Então vamos lá. E esta questão das parcerias tem essa particularidade, que é serem sensíveis. E por serem sensíveis, e nós vamos tentar perceber hoje porque é que vão ser sensíveis, ou porque é que elas são sensíveis. Por serem sensíveis requerem um cuidado muito especial. Eu e a Bia conversámos para preparar esta live para você e chegámos a uma conclusão. Não vamos fazer aquilo que já temos feito outras vezes, que é pensar numa parceria empresarial, ou seja, coisa mais técnica, vamos nos preocupar mais com o cuidado, vamos nos preocupar mais com aquele jeitinho. Bem, né, Fernando? Fala, Bia? E com o conceito também, né? Com o conceito, isso mesmo, isso é importante. Então, é isso mesmo. Eu acho que nós hoje vamos conseguir falar dos conceitos profundos que estão por trás da parceria e perceber o porquê é que é preciso cuidar tão bem dela. Bia, eu não sei se entretanto você viu aqui mais gente que chegou e se quer dar um oi. Estou acertando, mas chegou a Jéssica, que é a minha sobrinha linda. Chegou a Jéssica Sexto. Duas Jéssicas chegaram. Sejam bem-vindas. Que legal. Então, quando você achar por bem, vamos começar mesmo. Posso começar? Pode. Eu acho que é só importante deixar aí isso frisado de que muitas dificuldades que a gente percebe que os psicólogos têm estão muito focados, né, nesse conceito. Então, na live de hoje, a gente vai começar bem do princípio, né, falando justamente sobre o conceito, porque esse conceito é muito importante, né, que vai ajudar com que não tenha outras dificuldades em todo o processo aí, né. Isso mesmo. Vamos tratar bem de conceitos. E por falar em conceitos, na live da semana passada, nós lançámos uma frase que ficou no ouvido e a frase foi: a única certeza que existe é a incerteza do futuro. Cada dia que passa nós percebemos isso, não vale a pena tentar adivinhar e por isso esta semana trazemos uma nova frase, um novo pensamento, uma nova reflexão que é, e é uma afirmação: acabou o pensamento linear. Isso é muito importante para nós percebermos e para nós falarmos quando estamos a falar, seja daquilo que for. Ou seja, não há linearidade de pensamento. Até março, até fevereiro, as pessoas pensavam com uma lógica muito certinha, com uma lógica de as coisas funcionam assim, e assim, e assim, e assim, e de repente a lógica toda desapareceu. Andréia, muito boa noite. Eduardo, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Será que você deu bom dia? Andréia, semana passada eu esqueci de te responder. Você disse, logo a Bia e o Fernando estarão em Vitória e Serra. Sim, Andréia, estamos aí, viu? Depois eu falei, isso. A Andréia falou e eu não respondi. Verdade, você comentou. Então é isso. Eu acho que essa linearidade de pensamento acabou de vez e nós temos que fazer a coisa que nós, eu e a Bia, Psicólogos in Company, dizemos já há muito tempo. Uma das coisas mais importantes que qualquer profissional, que qualquer empreendedor, que qualquer empresário tem que fazer é ter uma enorme capacidade de se adequar. A adequação
é a palavra de ordem, porque nós temos que nos adequar ao nosso dia a dia. O dia de amanhã nós não sabemos se vai ser igual ao dia do passado e que é igual ao dia de hoje. Ou seja, tudo está em transformação. Então, isso é muito importante, e isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que eu e a Bia, como sempre dizemos, nós não temos fórmulas mágicas de sucesso de vos dizer como é que se estabelece uma parceria que vai funcionar a 100%. Não. Se nós soubéssemos como é que as coisas funcionariam a 100% para todo o mundo, provavelmente não seríamos capazes de vender essa informação, partilharíamos essa informação de forma gratuita e todos teríamos muito, muito sucesso. As coisas não funcionam assim. Existem coisas que funcionam para uns, funcionam para outros de maneira diferente. Por isso, aquilo que nós fazemos é a partilha da nossa experiência. Oi, Kelly. Oi, Thaís. Eu não tenho a capacidade de ir concentrando naquilo que vou dizer e dando as boas-vindas. Por isso, gente, a Bia depois vai tratar de dar as boas-vindas a toda a gente. Para eles aqui tem possibilidade de acenar. Eu estou acenando aqui no comando e pode... Que legal. Gente, o Fernando não faz duas coisas ao mesmo tempo, literalmente. Ah, não seja assim. Eu sou capaz de andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, né? Não. Por favor. A live, se conseguir. Eu tenho um segredo muito importante para vocês. Não é para esta live, mas podemos fazer uma live depois sobre isso, que é porque é que umas pessoas dizem que fazem várias coisas ao mesmo tempo e há outras pessoas que assumem que não fazem várias coisas ao mesmo tempo. Será verdade que se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo? Ou será que não? A resposta é sim, é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas nunca debaixo da mesma centro nevrálgico, do mesmo centro nervoso que o cérebro obedece. Outra live, vamos lá. Gente, mas isto é interessante a gente falar destas coisas todas e é sinal que vos estamos a tratar de uma forma bem informal, que estamos a receber nesta nossa sala do Instagram, como se estivessem aqui em casa a conversar com você, e isso é muito bom. Estamos a sentir bem com você. Olha só, eu espero que se sinta bem também connosco. Entrando em matéria, porque é que nós chamamos cuidados a ter com parcerias em tempo de Covid? Parece um título muito comercial, mas não é. Na verdade, em tempo de Covid, é normal, é esperado e é expectável. É bom que aconteça a multiplicação de parcerias. Porquê? As pessoas precisam de se associar de alguma forma, precisam de se unir de alguma forma para fazer face a este pensamento linear que acabou. Ou seja, então é importante juntarmos e trocarmos ideias e trocarmos experiências e conseguirmos fazer mais coisas. Por outro lado, como neste tempo de Covid se proliferam a quantidade de parcerias que se criam, significa que ainda mais cuidado nós temos de ter com elas. E porquê? Bom, aí vamos entrar em conceitos. E isso é muito importante porque, como vos disse, hoje vamos tratar profundamente de conceitos. E vamos nos concentrar em três conceitos. Primeiro, parcerias. Gostamos pouco de inventar e quando eu era novo, eu lembro-me o meu pai dizia muitas vezes: filho, temos ali um livro que nos responde a essas coisas, que era o dicionário. O meu pai mandava-me ir ao dicionário a todo momento. Porquê? Porque talvez por isso eu tenha percebido, ou não sei se é percebido, mas assimilei para mim que as palavras têm muita, mas muita força. E por isso é importante perceber exatamente o significado das palavras. Fui ao dicionário, procurei ir a um dicionário brasileiro, Michaelis, e fui ver o que é que significavam parcerias. Não foi nenhum empresário que me disse, não foi ninguém, nem sequer a minha experiência. A minha experiência levou-me lá, e a da Bia também, mas parcerias, diz no dicionário, reunião de pessoas por interesse e objetivo comum. Já está. Ou seja, uma parceria acontece quando se reúnem pessoas, duas ou mais, que têm um interesse e um objetivo comum. Que máximo! Espera aí, mas isto aqui traz-me uma questão que é: parcerias pressupõem um parceiro. Vamos ao segundo conceito. Parceiro. O que é que diz o dicionário sobre parceiro?
Eu vi que o dicionário Michaelis tinha lá adjetivo de parceiro, que não, e eu estou a ler ali, que não tem ou quase não tem diferença em relação ao outro. É um igual, um par, um semelhante. Nossa, que coisa interessante. Um parceiro é um igual, um par, um semelhante. Se calhar é por isso que eu e a Bia falamos tantas vezes numa relação de ganhar, ganhar e tratar os outros no mesmo pé de igualdade. Faz sentido. Esse é o segundo conceito. E agora temos ainda uma parte que é o que é ainda enquanto substantivo, o que é que significa parceiro. O substantivo diz-nos que é o que está em parceria por interesse comum, geralmente em negócios, cúmplice, sócio. Nossa, isto aqui levou-me à busca de outra palavra, cúmplice. Cúmplice normalmente são os cúmplices de criminalidade. E como é que entra aqui em parceria a cumplicidade? E fui ver ao dicionário o que é que significava cúmplice. E encontrei lá uma definição coloquial que diz que cúmplice, que ou aquele que contribui com outrem na realização de algo. Parceiro. Nossa, eu estava feliz e satisfeito porque em 2 palavras eu percebi e tinha tudo aquilo que era necessário para entender o que era uma parceria. Parceria, reunião de pessoas com interesse e objetivo comum. Se não houver o mesmo interesse e se não tiverem objetivo comum, não faz sentido que haja uma parceria. Mas para além disso, existe também a questão da cumplicidade do parceiro, que é realmente muito importante. Então vamos lá. Faltava aqui um outro ponto que para mim era muito importante, que é porque é que se isto é tão bonito, porque até agora foi bonito, a parte da parceria, a parte do parceiro, são coisas que não nos trazem nada de mal, porque é que provoca tanta dor quando nós rompemos uma parceria? Pior, às vezes não é quando rompemos, é quando somos atraiçoados por uma parceria. Quando somos verdadeiramente magoados por uma parceria. E aí entra a terceira palavra, entra aí o terceiro conceito, e é nesse conceito que eu acho que vale a pena nós focarmos um pouquinho, que são as expectativas. Quando nós criamos uma parceria, quando nós temos um parceiro, quando se cria uma cumplicidade, necessariamente criam-se expectativas. Bom, nós vamos dissecar e vou começar do fim para o princípio. Eu vou começar pelas expectativas, o que é que nós percebemos sobre o que é que são estas expectativas, depois vamos falar sobre os parceiros e finalmente sobre as parcerias. A expectativa, vocês acompanhem este raciocínio e vejam se estão de acordo ou se não estão de acordo naquilo que eu vou dizer. Aquilo que se espera, seja em qualquer relação, seja qual a relação que for, aquilo que se espera gera uma expectativa. Aquilo que acontece nessa relação, ou que aconteceu nessa relação, gera ou não frustração. Então, isso é o grande problema das parcerias. É o que é que se espera que aconteça e o que acontece na realidade. Nossa, Bia, Fernando, mas há forma de resolver isso? Há uma forma de resolver isso. Eu estou com um sorriso porque eu estou a pensar como é tão bonito isto. Eu costumo dizer que, eu digo isto tantas vezes e disse ao longo da minha vida várias vezes, as empresas é a coisa mais idêntica que eu conheço a uma família. As empresas funcionam como uma família. É incrível as relações que existem entre uma empresa, como ela funciona, como deve funcionar, como se deve organizar, e uma família. E o meu sorriso era porque eu estava aqui a pensar em parcerias, mas isto é uma parceria, isto é para a vida, independentemente se nós estamos a falar de negócios ou não. A gestão das expectativas é uma coisa muito delicada e normalmente gera frustração quando elas não estão perfeitamente alinhadas. Já vamos ver depois à frente como é que vamos alinhar, mas uma das coisas que é muito importante, eu diria que é o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? É fazer a gestão das expectativas escrevendo quais são as expectativas. Quando nós escrevemos qual é a minha expectativa e quando o parceiro escreve qual é a expectativa do parceiro, nós podemos fazer aí um regular da relação.
temos que escrever, tem que estar por escrito o que é que nós esperamos. Se estiver por escrito aquilo que nós esperamos e estivermos de acordo com aquilo que nós esperamos, aquilo que aconteceu ou aquilo que acontece não nos vai causar frustração. Porquê? Porque era aquilo que era expectável. Se era expectável e o que aconteceu, eu estou contente com a parceria vai se manter pelo tempo que nós determinamos. Isso é muito, assim, muito, muito, muito simples. Nós podemos voltar aqui se vocês quiserem, mas podemos passar já para a busca a busca do parceiro. Então, e como é que eu encontro o parceiro? Já percebi que existem expectativas e isso é muito importante. Como é que eu encontro um parceiro? Bom, depende. Se for o parceiro com que você partilha a casa, isso eu não sei como é que você vai encontrar o parceiro. Como é que encontra um parceiro comercial ou um parceiro de profissão? Eu também não sei. E eu vou-lhe dizer o porquê. Porque das duas uma, ou você tem uma estratégia, mas eu não quero entrar por aí, porque essa é a parte empresarial da questão. Ou você tem uma estratégia que vai à procura de um parceiro com uma determinada estratégia, com um determinado objetivo, ou os parceiros podem surgir, e é sobre esses que nós vamos falar hoje. Os parceiros só podem surgir da forma mais natural deste mundo. Há uma psicóloga, conhece outra psicóloga, trocam umas figurinhas, chegam à conclusão que ambas têm um assunto comum e surge uma parceria. Porquê é que nós não fazemos uma live sobre isto assim, assim, assim? Surge essa parceria, mas depois essa parceria tem que ser tratada, porque das duas uma, se estamos a falar, e este é um problema da palavra parceria. Vocês lembram-se o que é que significava parceria? Parceria era a reunião de pessoas por um interesse e objetivo comum. Por isso, se eu vou fazer uma live com um parceiro, isso é uma reunião de pessoas com interesse e objetivo comum. E a parceria pode acabar na live. Ok. E isso é que é muito importante, é que às vezes a parceria não acaba na live. Porquê? A live corre tão bem, tão bem, tão bem, que dizemos, nossa, porquê é que não vamos escrever um e-book em parceria? Boa ideia. E aí vão escrever um e-book em parceria. Ótimo. Depois surge outra ideia, que é, porquê é que não vamos vender este e-book, já que ele ficou tão, 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 tão bom? Podemos vender baratinho, mas podíamos vender. Perfeito. E aí as coisas começam a acontecer, e começa a acontecer uma coisa que eu costumo dizer, que é, a vida toma conta de nós em vez de sermos nós a tomar conta da vida. Porque nós deixamos que acontecimento por acontecimento nos levem, nós não sabemos para onde. E aí perdemos a capacidade de regular a relação. É por isso que se a live foi o princípio da parceria, se correu muito bem e se queremos continuar, o melhor é pararmos, sentarmos e definirmos o que é que pode acontecer no futuro e mais do que isso, porque nós percebemos que não há um pensamento linear hoje, quais vão ser os próximos passos. E se vamos vender, como vai funcionar, quem trata de quê, quem faz o quê, quem gera o quê, quem é responsável pelo quê. É assim que as empresas funcionam, é assim que as casas funcionam, é assim que as famílias funcionam, porque temos que saber na segunda-feira quem é que trata do jantar. Temos que saber quem é que lava a louça desse jantar, temos que saber quem é que limpa a casa, temos que saber essas coisas todas. E pode ser uma pessoa, as duas pessoas, pode haver uma agenda ou podem acordar dia a dia o que é que vai acontecer. Seja qual for a metodologia, reparem bem, existem diferentes metodologias para obter os mesmos resultados. Seja qual for a metodologia empregue, aquilo que nós temos é que comunicar, temos que falar, temos que obrigatoriamente ter cumplicidade com o nosso parceiro. Isso leva-nos a uma coisa que é muito importante, que é eu não consigo ter cumplicidade com pessoas e o pulo do gato no que diz respeito ao parceiro. Eu não consigo ter cumplicidade com pessoas que não partilham dos valores, das crenças que eu partilho. Porquê? Se eu preciso de alguém que tenha transparência nos seus atos, nas suas ações, no seu dia-a-dia, e se eu tenho um parceiro que não é tão transparente quanto isso, eu já sei que estou a comprar um problema. Se transparência é fundamental para mim, eu estou a falar essencialmente com psicólogos, com psicólogas, vocês sabem, eu não vou mudar o outro, eu não posso mudar o outro, eu tenho que aceitar o outro. Então, eu aceito ou não aceito. Simples assim. Se o meu parceiro potencial não é transparente e eu preciso de viver em transparência, eu não posso fazer uma parceria com aquele parceiro potencial porque nunca vou conseguir ter cumplicidade.
Para isso é que servem os valores. Para isso é que servem os norteadores, aquela coisa que toda a gente fala de missão, visão, valores, serve para regular a nossa vida e as nossas relações com os outros. Não faz sentido eu não fazer nada que não seja absolutamente ético e ter um indivíduo como parceiro potencial, que pode ser altamente competente, pode ser altamente responsável, mas a ética é uma coisa que ele não liga nenhuma. Como é que nós vamos jogar? Como é que vamos estar dentro da mesma equipe? Então, esse é o pulo do gato no que diz respeito ao parceiro, é que os valores, as crenças são essenciais para que possa existir cumplicidade. Eu não me atrevo a dizer que na nossa vida pessoal é a mesma coisa porque estou a falar de empresas, mas se calhar até é. Enfim, depois tenho pessoas que concordam comigo e outras que não, e depois pode ser um problema muito, muito, muito sério. Essa não é a minha área em definitivo. A minha área hoje é parcerias. E então, se nós já vimos esse conceito do que eram as expectativas e percebemos o pulo do gato, percebemos os parceiros e percebemos o pulo do gato, digam uma coisa, será que temos um pulo do gato relativamente às parcerias? Sim. Temos um pulo do gato. Oh, psicóloga, esse KKK eu imagino que deve ser de eu estar-me a meter em coisas que não sou chamado, não é mesmo? Então vá lá, eu vou-me controlar. Qual é o pulo do gato relativamente às parcerias? O pulo do gato relativamente às parcerias é que não é possível estabelecer excelentes parcerias ou para que essas se estabeleçam é necessário que haja excelentes negociações. Não existe a possibilidade de se fazer uma parceria sem negociação. Porquê? Porque se não houver negociação, significa que não há comunicação. Se não há comunicação, significa que não há regulação da parceria. Se não há regulação da parceria, eu não controlo a parceria, o parceiro não controla a parceria e vai ser aquilo que calhar. E depois vem... Nossa, vocês não imaginam a quantidade seríssima de problemas que nós temos assistido ao longo dos tempos e que temos tentado ajudar, que envolve perda de dinheiro, envolve perda de tempo, envolve investimentos incríveis, envolve a mudança de atividades das pessoas, envolve tudo com as falhas e os erros das parcerias. Então, por favor, atentem nisto. São conceitos, são só 3 conceitos. E a negociação é fundamental. Nós, nas empresas, e normalmente a BIA faz isso já há muitos anos, nós utilizamos uma técnicas de negociação de Harvard, que vamos trazer para aqui um pouquinho. O que é isso? Imaginem uma seta, 2 setas. Existe um foco, que é o foco na importância do resultado. Quando eu me sento numa mesa de negociações, eu tenho que ter foco obrigatoriamente em resultado, mas por outro lado, tem que haver outra setinha em que o foco é o foco no relacionamento. Por isso, eu vou-me relacionar com outra pessoa. Eu vou-me relacionar com um cúmplice meu. Vou criar cumplicidade. Então, sim, eu quero chegar a um objetivo, mas eu quero manter uma relação perfeita. Aqui temos, muitas vezes, enormes problemas porque as pessoas não são iguais. E porque as pessoas não são iguais, umas são mais extrovertidas, outras menos, umas sabem melhor aquilo que querem, outras não, umas têm mais experiência, outras não. Então é muito importante haver estes 2 focos: objetivo, resultados que nós queremos atingir e o foco no relacionamento. Se nós não dermos importância ao relacionamento e se não dermos importância ao resultado, vamos estar a evitar falar com as outras pessoas, não vamos negociar coisíssima nenhuma. Se o nosso foco for muito o resultado, vamos ser altamente competitivos e provavelmente essa competição da nossa parte vai estragar o relacionamento que também queremos que seja ótimo. Se, pelo contrário, nós tivermos um foco muito grande na parte do relacionamento, aí se calhar vamos esquecer da parte dos resultados e provavelmente vamos ter tendência a acomodarmos-nos e a cedermos muito facilmente a determinadas coisas. Então parece que no meio é que está a virtude e existe aí uma interseção no meio que é a conciliação. Mas essa palavra conciliação é muito, muito estranha, porque conciliar exatamente o quê? Conciliar significa eu cedo daqui, tu cedes dali, mas porque é que tenho que ceder? Pronto, está bem. Será que há mais algum passo a dar? Há um passo importantíssimo quando ambos os parceiros, quando ambos os cúmplices,
quando ambas as pessoas que estão na mesa de negociações, uma vez que já perceberam que têm os seus valores, as suas crenças compatíveis um com o outro, só falta regular a relação. Então o objetivo, o foco do objetivo, o foco do resultado e o foco da relação é muito fácil. Vamos colaborar. É na colaboração. Esse é o segredo. A negociação, o segredo da negociação está na colaboração. Colaboração para conseguirmos o melhor resultado possível para mim e para o meu parceiro e conseguirmos manter um relacionamento perfeito da minha parte e da parte do meu parceiro. Eu espero que vocês tenham percebido isto, espero que estejam mais ou menos de acordo. São conceitos muito simples. A parte do cuidar, eu vou deixar muito mais para a Bia, porque não sei porquê, mas eu deixo sempre a seguir. Então, isto é que é uma parceria, olhem só. Não é por acaso que isto acontece. Não é por acaso que sempre que se fala de cuidar, da atenção ao pormenor do cuidado, quem trata disso é a Bia. Porque a nossa parceria funciona em pleno. Quando é preciso ser muito assertivo, dizer coisas mais duras, mais difíceis, quem é que trata disso? O Fernando. Porquê? Porque é português, porque tem uma pronúncia diferente, porque... sei lá. As pessoas não são iguais. Agora há uma coisa que é muito importante. Eu e a Bia fizemos no 25 de abril passado, a nossa empresa fez, a nossa empresa SM Factory, a nossa consultoria fez 7 anos. São 7 anos de uma parceria regulada, escrita, sabemos quais são os nossos objetivos e a nossa negociação, eu vou-vos dizer um segredo. A negociação, eu não diria que é permanente, porque não precisa de ser permanente, porque os valores e as crenças encaixam. Mas muitas vezes nós... aqui não é negociar, mas é comunicar. A base de um relacionamento, de qualquer relacionamento, seja profissional ou não, é a comunicação. Então nós temos esse... eu não diria que é essa grande sorte, eu diria que é esse grande experiência que nós trazemos da nossa vida, de que percebemos que existem problemas, existem obstáculos e eles ultrapassam-se através da conversa, através do diálogo e através de muita, muita informação trocada. E sempre que é necessário de uma negociação com o objetivo de colaborar, eu quero colaborar com a Bia e sei que a Bia colabora comigo e por isso a parceria funciona, por isso nós somos sócios. Uma sociedade é uma parceria. Não necessariamente só, mas também. Eu espero que tenham gostado. Vocês têm uma parceria de sucesso comigo. Sim, Kelly, que bom. Nós também já temos uma parceria de sucesso com a Kelly. Já vem de alguns anos e já podemos falar assim esta parte. E é muito bom quando encontramos pessoas, quando encontramos cúmplices que têm os nossos valores e por isso conseguimos encaixar se o nosso foco for a colaboração. E agora eu tenho que parar de falar, porque senão não me calo. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, a partilhar com você este bocadinho. Se tiverem dúvidas, deixem aí, coloquem as vossas questões, eu tenho todo o prazer em vos responder. Está bem? E, entretanto, passo a palavra para a Bia para cuidar. Primeiro, eu vou né? Shirley, Hélida, Renata, Viviane, quem coloca um oi aí para eu lembrar. Vi que a Dani entrou, a Dani, minha cunhada, é uma parceira nossa. As questões financeiras a gente trata com a empresa dela, do Oplan Consultoria, que cuida da parte financeira, daquela parte que a gente normalmente não gosta de cuidar. E vi que a Katsuma entrou também, Andréia, vi que você chegou. Enfim, o que é interessante a gente pensar nisso, né? Nisso que o Fernando falou. Porque muitas vezes a gente esquece do conceito. Vânia, é verdade, Vânia, eu vi que você entrou, eu te dei um tchauzinho. Vânia, querida. Porque nós temos uma tendência, e aí quando eu digo nós, eu estou dizendo nós enquanto classe mesmo, né? De focar muito no relacionamento. Isso é ótimo, é muito bom. Mas o resultado também é importante. Então,
por exemplo, Estela, né? Você que está pensando aí em começar a olhar para uma possível parceria. É importante que vocês consigam conversar e entender que objetivos que você quer atingir, né? Tendo essa empresa como tua parceira, quais são os objetivos que a empresa quer ter, tendo, né? Tendo você como parceiro, e principalmente que a gente possa entender que os valores são bem parecidos, para não ter nenhum tipo de problema, né? Não ter nenhuma situação indelicada. Principalmente para trabalhar, para oferecer a empresas serviços de saúde emocional. A gente vai precisar pensar na questão, né? Oi, Thaís, querida. Também vamos levar constelações para as empresas, Thaís. Principalmente no que diz respeito ao nosso código de ética. Né? Então, eu vou prestar um serviço de saúde emocional e, de repente, eu quero entrar através de uma consultoria que não é da área, sou eu que preciso colocar, né, quais são os pontos que devem ser cuidados, de que forma devem ser cuidados, né? Lembrando lá que aquela cumplicidade ela é muito importante, e é muito importante para todo o processo. O que a gente percebe? Se a gente não conseguir olhar para esses conceitos, o relacionamento fala mais alto. E quando o relacionamento fala mais alto, a gente acomoda. E ao acomodar, a gente não chega a um objetivo. Daí a sensação de que a parceria não funcionou. Ela não funcionou porque nós estávamos olhando para ela muito com um olhar de amizade, com um viés muito de vamos lá, vai ser muito legal, vai ser bacana. Tá, mas quais são os objetivos disso a curto, médio, longo prazo? Se isso não estiver delimitado, não dá essa sensação realmente de que a parceria não é boa. Ou pior do que isso, depois de um tempo, alguém sai, o outro se sente lesado, né? E não só em termos financeiros, mas em termos de caramba, eu confiava tanto naquela pessoa. Mas não é isso que está em pauta. O que está em pauta é quais eram os objetivos iniciais que a gente tínhamos no início juntos, e que normalmente a gente não percebe, a gente não se dá conta disso. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vamos falar de uma parceria mais empresarial, não vamos falar, e a gente chegou a essa conclusão de que a gente nunca tinha falado sobre essa questão do conceito, né, de pensar que quando você arruma alguém para ser seu parceiro, essa pessoa pode ser sua amiga, e justamente por ela ser sua amiga é que você tem que olhar para isso com um viés lá dos conceitos, né, de alguém que tem um objetivo em comum, que a gente precisa chegar num lugar comum, num denominador comum, e colaborar um com o outro, porque senão em algum momento essa parceria vai falhar. E há uns minutos, um pouco antes do Fernando terminar de falar, a Kelly tinha colocado que a parceria ela é diferente da sociedade. Se a gente for olhar para o conceito, Kelly, não necessariamente, né? Essa coisa de sermos parceiros, de sermos cúmplices e de termos um objetivo em comum, na sociedade você tem isso, porque senão, né, não funciona, né? Não dá certo. Mas o que acontece na sociedade é que você tem aí todo um processo escrito, um processo documentado, um processo que faz com que isso fique tranquilo. E o que eu e o Fernando normalmente orientamos e dizemos com base na nossa experiência é, mesmo que seja uma parceria e não uma sociedade, documente. Porque o documento, ele dá pra gente uma coisa de que assim, ó, independente do que possa acontecer, tá aqui escrito, e quando isso acabar, tá tudo bem para você, tá tudo bem para mim, né? Então, a gente sempre dá esses exemplos, justamente porque correu tudo bem. Quando nós criamos a SM Factory, nós tínhamos uma terceira sócia, né? E eu me lembro que uma das coisas que nós conversamos os três com o Fernando aqui no Brasil foi assim, o Fernando falou, né, com a gente, vocês querem, se um dia eu morrer, que os meus filhos sejam sócios de vocês? E aí eu e essa nossa terceira sócia, que é uma grande amiga,
olhando assim, como assim morrer? Que conversa é essa? Duas psicólogos? Uhum. Conversa é essa? E aí depois eu fui pensar, eu falei, não, eu quero ser sócio do Fernando, né? Sócia do Fernando, não dos filhos dele. E aí, né, brinquei até, eu não quero ser sócia do seu marido, né? Brinquei com ela. E ela, não, pelo amor de Deus, tal. E foi uma das coisas que a gente colocou lá no nosso documento, no nosso contrato social, né? O que aconteceria se alguns de nós viesse a falecer? Como que seria isso, né? Como que tudo isso aconteceria? Mas isso é para a sociedade. Por outro lado, se for um projeto, por exemplo, como a pergunta da Vânia, pode ser para algum projeto? Sim. É importante também a gente colocar, né? Então, sei lá, você vai fazer um trabalho numa escola e tem começo, meio e fim. Você que prospectou aquela escola, mas você precisa de um parceiro para te ajudar. Você quer fazer uma retirada um pouco maior, 10% a mais, 20% a mais, documenta isso. Porque se amanhã der qualquer tipo de problema, a pessoa vai virar e falar assim, eu trabalhei mais do que você e você ganhou mais. Então tem todos esses tipos de coisas que não precisa, na verdade, né, tá deixando acontecer. E a Estela também comentou alguma coisa que assim, é importante ela te pagar. Sim, ela é verdade. Né? Será que aquela parceria ela realmente funciona? Ela realmente traz para a gente aspectos que são realmente positivos? Hoje, a Leteia ela não é mais uma sócia semi-factory, mas ela é uma consultora independente com um contrato de parceria como consultora independente. Olha que interessante. Não funcionou como sócia, mas funciona como consultora. Né? Então, isso é passada, por exemplo, a gente teve a presença da Ângela, que hoje não está aqui conosco. A Ângela, durante um tempo, foi um braço comercial da SM Factory, foi uma parceira. E a gente tinha um documento que regulava aquela parceria. Né? Se ela trouxesse um novo cliente, quanto que ela receberia, se ela trouxesse o cliente também fizesse a formação do treinamento, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu vou fazer um projeto com uma psicóloga, nós não vamos ter nenhum ganho financeiro. Bacana, mas fui eu que prospectei a escola, fui a empresa. Será que não vale a pena dizer para ela, você vai comigo, mas a gente vai formar uma parceria aqui, vou documentar que por 2 anos você não pode entrar nessa empresa para dar um tipo de trabalho, porque o cliente é meu, né? Então, assim, isso no mundo corporativo é muito tranquilo e muito comum. Mas para os psicólogos é quase como se fosse um absurdo, porque afinal ela é minha amiga. Gente, de verdade, eu tenho consciência de que hoje eu tenho a Letéia como uma grande amiga, que inclusive há 2 dias atrás me mandou uma mensagem dizendo, amiga, você está por aí? Né, e tudo mais. O Fernando também deve ter mandado, porque quando ela manda para um, ela manda para 2. E eu até brinquei com ela, cara, eu sonhei com você essa noite. E a última mensagem dela foi isso, né? Que ótimo, né? Que pode passar a água que for por baixo da nossa ponte, que a gente está aqui. E é isso, né? Então, assim, é uma grande amiga, nós trabalhamos anos dentro de uma empresa e a sociedade não deu certo. Mas o documento, aquilo que a gente acordou, aquilo que a gente firmou, no dia que ela veio para a gente ir lá fazer o contrato e tirar o nome dela, a gente riu muito, a gente deu um flashback. Vamos comemorar. É exatamente isso. Agora, eu não tinha essa percepção, gente, antes de começar a conviver com o Fernando, olhar para isso com um olhar mais empresarial. Então, como nós falamos sempre da questão de prestar, né, serviço para a empresa, e nomeadamente a gente vem falando de serviços sobre saúde emocional, qualquer parceiro que você vai levar é importante. Dias desse, uma pessoa disse para a gente assim, eu contratei um profissional para dar a palestra, e aí no meio da palestra o profissional falou que ele tinha um canal que era gratuito, e que podia entrar com ele. E depois a pessoa da empresa veio falar para mim, mas escuta, tem um outro canal. E aí eu fiquei super sem graça, tal. E aí a gente, né, fez uma consultoria com essa pessoa, orientou como que ela devia fazer, que ela devia fazer um contrato, que não teria problema nenhum. E olha que interessante, esse profissional não quis mais trabalhar com ela.
disse que ele não podia oferecer o trabalho, e era um trabalho que ele estava sendo remunerado. Se pouco ou muito, não importa, ele aceitou o valor, né? Mas ele falou, não, eu não quero, porque se eu não posso divulgar o meu trabalho, eu não quero. Então precisa tomar cuidado, porque às vezes você vai levar um parceiro para a empresa, sei lá, você vende lá para 100 funcionários, psicoterapia breve. Época de Covid, as empresas estão pedindo psicoterapia breve para os funcionários. Você vai precisar de braço, vai dar conta de atender 100 pessoas. Você precisa regular como que vai ser isso. O que esse seu parceiro que vai atender pode fazer, o que não pode. Se ele fala com a empresa, se ele não fala com a empresa. Então, voltar nesses conceitos de lembrar lá, né, da onde vem a palavra parceria, interesse, objetivo comum, mais do que isso, né? O parceiro é igual, é par. Tudo isso é importante, é cúmplice, né, para que a gente possa ir colocando todos esses processos, né, de uma forma que, como nós a nossa percepção antes era que 2020 era o ano de cuidar da saúde emocional das pessoas dentro das empresas. Estava muita demanda, muita demanda. Enquanto a Semifactory eu já não estava mais conseguindo atender, e comecei a buscar, então, alguns parceiros, por isso que no dia 30 de janeiro a gente fez uma reunião com alguns psicólogos que a gente sabe que queria trabalhar com isso, falando um pouco sobre um produto que a gente está trabalhando, né, nas empresas que a gente quer lançar para psicólogos e tudo mais. E agora, com a pandemia, isso está acontecendo cada vez mais, né? E eu tenho visto pessoas falando assim, a gente tem feito consultoria semanalmente para pessoas. Eu tenho uma empresa que está me procurando, mas eu vou com mais uma, duas colegas. Aí quando você vai perguntar, a pessoa fala, não fiz nada. Então faz um acordo, não é um contrato, gente, é um acordo de parceria, mas é um documento que fica bom para você, que você sabe que você pode fazer, que o outro pode fazer, e vice-versa, né? Então lembra, a negociação é fundamental, foi isso que o Fernando falou. E quando a gente negocia com foco em resultado e com foco em relacionamento, nós colaboramos uns com os outros, né? Então, isso é bastante importante. A assessoria jurídica é complicada, Estela, mas de uma forma geral, os advogados, eles precisam dar uma olhadinha nisso, né? Porque a gente também não sabe se aquilo que a gente pode criar são documentos que realmente têm um poder legal, principalmente se o processo estiver com uma empresa envolvida, tá, gente? Agora a gente já não está falando de parceria, né, Fernando, com psicólogos, né, mas com outros. Fala, Fê. Aí, Bia, isso é interessante esta questão que a Stella coloca da assessoria jurídica, porque nós dizemos sempre, por favor, consulte um advogado para estabelecer o seu acordo, se for uma coisa muito séria, se for uma coisa mais parruda. Por outro lado, temos outra questão, que é, um advogado é um técnico de leis. Então, das duas uma, ou ele tem um conhecimento muito profundo do mundo empresarial, daquilo que você faz e daquilo que é o objeto do acordo de parceria, ou você vai ter que dizer ao técnico das leis o que é que você quer regular. Porque, por exemplo, aquela questão que eu havia pôs há pouco, que é muito importante, não me lembro, eu já tive muitos contratos, assistia muita coisa, e não me lembro nunca de ter um advogado a perguntar: o senhor quer que os seus filhos participem da sociedade no caso de morrer? Até porque isso é uma pergunta indelicada, ou seja, somos nós que temos que colocar o que queremos regular ao advogado, e depois também há aí uma questão que é muito importante. E nós temos experiência para dizer ao advogado o que é que nós queremos regular? Às vezes não temos. Então, acontece, por isso é que existem consultorias. E por isso é que nós também damos mentorias e consultorias, porque entre o não ter nada e ter necessidade de ter um instrumento regulador sério, mas isso só acontece também se estivermos a falar de uma relação bem parruda, bem séria, então se calhar aqui no meio justifica haver uma consultoria, seja com quem for, que saiba do que é que estamos a falar, para poder orientar o que é que eu preciso de regular nesta parceria. Porque as pessoas, há bocado a Bia estava a falar faltou-me o nome, a Ângela, que teve um contrato de colaboração connosco, sim, um contrato comercial. E a questão é,
estava lá discriminado qual o valor percentual que ela iria receber? Sim, estava. E estava lá discriminado quando é que o receberia e em que condições é que receberia? Sim, estava, porque isso é muito importante. Porque uma coisa é eu dizer, você recebe 20% e uma pessoa vende e diz-me, dê cá os meus 20%. E eu, não lhe posso dar os 20%, ainda não recebi. Não, mas o senhor não me disse que me ia dar os 20% depois de receber. Então, se isso não estiver negociado, se isso não for previsto, não está regulado, é uma fonte de problema no relacionamento. Nós não queremos que isso aconteça. Temos que prever as pequeninas situações. E isso é experiência. Isso é consultoria que muitas vezes depois nos leva, ou o advogado já tem essa experiência e consegue fazer essa consultoria, ou então é um passo intermédio antes de chegar lá. Uhum. É isso aí. De qualquer forma, isso, né? Pense e pensar nesses conceitos vai ajudar também a pensar quem a gente vai chamar para ser nosso parceiro. Né? Então, tudo aquilo que o Fernando falou dos valores, da forma de ser, da maneira de atuar com as pessoas, tudo isso faz com que também, né, pense nisso. Né? Então, antes de chamar para ser parceiro, opa, é isso mesmo? Quais são os prós e os contras? Né? Mas a parceria ela não tem um tempo determinado, né? Ela pode ser para uma live, ela pode, e aí não necessariamente precisa estar, como que eu posso dizer, descrito, mas se ela for para um projeto de gestão do sim, né? Se for para trabalhar com empresas mais ainda, por exemplo, a gente tem uma parceira que no nosso acordo nós não entramos em nenhum cliente dela se não for por ela, a não ser que ela nos autorize a entrar. Né? E, ai, Bia, já aconteceu? Já aconteceu nesses anos todos, né? São 7 anos de parceria que a gente presta serviço para ela. Uma vez, o cliente, depois de alguns anos, nos procurou porque queria um custo mais baixo. E eu falei para a cliente, olha, se você está nessa empresa, eu não posso te atender. Eu vou falar com ela primeiro e retorno. E aí, conversando com ela, o cenário econômico, uma série de outras coisas, né? Até porque também tinha um inventário em questão que é ela que comercializa, a empresa dela que comercializa. Ela falou, Bia, vai lá, aplica, porque se você não aplicar, vai ser outra pessoa que vai aplicar. Eu, de qualquer forma, já vou entrar aqui. Então, tem uma autorização. Ou uma outra vez também num outro cliente bem grande, que ela disse, não faço isso, mas olha que interessante, não faço isso, a minha consultora independente pela empresa dela faz, mas ela vai fazer isso pela empresa dela e não pela minha empresa. E aí documenta-se tudo isso. Né? Porque é importante, a gente só tem a ganhar com isso. Porque se eu sou parceira dela, é porque ela tem mais peso. Né? Ela entra em clientes que a minha consultoria é assim feita, ele não entra. E não entra simplesmente porque não é o perfil da nossa consultoria, né, Fernando? E tem um... 40% do nosso faturamento vem dela. Então, tem trabalho, né? Tem trabalho. Não tem por que eu ficar entrando lá. Mas tem isso, toda vez que a gente faz um acordo, a gente coloca por quanto tempo essa pessoa pode entrar no cliente, não pode entrar no cliente, quando que ela pode ir lá e prospectar aquele cliente sendo dela, porque isso ajuda a gente também a não ter problemas, né? E, para a gente encerrar, eu só gostaria de falar sobre um aspecto que é muito importante para o psicólogo. Oi, Maria! Tudo bem? Um aspecto que é muito importante para o psicólogo e que eu vejo psicólogos sofrerem, inclusive emocionalmente. E eu não vou entrar, porque isso daria papo para uma outra live, mas eu vou deixar aí para pensar. Que é, vamos ir um consultório junto. Vamos ter despesas de um consultório junto. Né? E aí, Para tudo! Para tudo! Se vai abrir um consultório junto, por favor, isso é uma empresa. Sim, Fê. Então, assim, tome cuidado com isso, porque, né, eu já vi pessoas chegar para outra e dizer assim, tô indo embora, a partir de amanhã eu não tô mais aqui, só que a pessoa que tá indo embora, o aluguel não tá no nome dela, né? E aí, como que ficam as coisas, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado
E pode ser, se for importante para vocês, ter um tema aí para uma live, porque tem muita gente aí fazendo coisas que depois emocionalmente sofre. Por quê? Porque o foco está no relacionamento, o foco está no resultado. E... É isso. Nossa, fala, Fê. Isso é tenso, diz a Kelly, e é difícil, diz a Doraci. A questão é que pode ser tenso e difícil, mas é muitíssimo mais tenso e nós apercebemos disso porque, como a Bia diz, vem muita gente para até nós com essas situações já vivenciadas, é muito mais tenso depois do que antes. Por muito difícil que seja, essas coisas têm que ser de veras reguladas, a sério. E quando estamos a falar nesta live que é de cuidar das pessoas, eu acho que isso é a coisa mais carinhosa que nós vos podemos dar, é o cuidado maior que nós vos podemos dar, é dizer... Não é cuidado, é prepare-se, negocie, estabeleça a relação, abra uma empresa se for caso disso, crie estatutos se for caso disso, porque quando duas pessoas se juntam para abrir um consultório, se vão fazer divisão de despesas, se vão fazer divisão de receitas, se vão fazer divisão de responsabilidades, desculpem, mas isso é uma empresa. E se não for tratada como tal, aliás, mesmo sendo tratada como tal, às vezes dá problemas. Por isso, é muito mais fácil dar se não houver nenhuma regulação. Bia, desculpe, eu empolgo-me e interrompi o seu raciocínio. Não, vai porque, né, daqui a pouco já está acabando aqui nosso tempo. Mas é isso, né? Coloquem no direct dúvidas que vocês tiverem, mesmo para quem vai assistir depois. A live fica aí 24 horas no ar, né? Nós teremos o maior prazer em responder, em apoiar. Mas reflitam bem sobre isso, porque é um tema bastante delicado e que muitas vezes as pessoas não tomam, né? Não tomam o pé da situação, eu diria assim. E depois lá na frente se machucam, adoecem. Já vi casos muito sérios e muito, muito difíceis, muito tristes, de ver psicólogos brilhantes sumirem, desaparecerem, porque estão precisando se restabelecer de um tombo grande que não deram, porque focaram só no resultado. E aí, se não olha para os dois, não tem colaboração. A gente acha que está colaborando, mas a gente está acomodando. 2 presentes muito especiais que a gente foi tirar do fundo do baú na live da semana passada, na sexta semana passada, que nós falamos sobre como está dentro de empresas, da necessidade dos psicólogos aí, né, se antenarem e fazerem o trabalho de casa, que é se preparar para estar nas empresas. A gente falou sobre um dos pontos que é importante, é desenvolver a comunicação empresarial. E aí nós encontramos lá um cursinho básico com 4 aulas, porque é uma introdução sobre comunicação empresarial, que o Fernando abriu no YouTube, no canal do YouTube. E o link está na bio, né, Fernando? Uhum. E o link está na bio. Então, se vocês querem melhorar a comunicação, se alguma empresa acionar vocês já, ou se vocês querem começar a oferecer serviços de saúde emocional, que agora na pandemia está pedindo muito pelas empresas, corre lá e faz essas 5 aulinhas, que já vai ajudar vocês muito, muito, muito. E o Fernando... Gratuito! Gratuito, tá lá. Só tá, enfim, né? Usar e abusar. Usem e abusem. E o Fernando encontrou também uma aula que a gente deu de parceria. Eu acho que foi há 2 anos atrás, não me lembro agora. 1h. Sim, foi em 2018. 2018, 1h30 a gente falando sobre parcerias, com pessoas fazendo perguntas, porque acho que era lançamento de um dos nossos cursos, alguma coisa assim. Então, se você quer se aprofundar aí numa live que fale de parcerias mais empresariais, apesar que aquela lá... Estratégicas. Porque a gente estava falando de mente empreendedora, mente... Ai. Empreendedora com resultados de empresário. Deu branco, que é uma sugestão da Thaís, a Thaís fez o nosso curso lá em Paris. É verdade. Uma mente empreendedora com resultados de empresário. Lembra, Thaís? Então foi quando a gente lançou esse curso. Então a gente fala muito sobre parcerias lá, acho que tem 1h39. Então tá aí.
Não tem como a gente dizer que não dá para se preparar. Um cursinho de comunicação com informações bem básicas para aprender a se comunicar com as empresas e 1h30, um pouquinho mais, de me falando e respondendo muitas perguntas sobre parcerias, tá bom? Semana que vem a gente vai voltar na quarta-feira. A gente conseguiu fechar a agenda. Sério? Vamos voltar. O Fê está preparando os temas ainda, mas o tema de hoje foi uma sugestão da Estela. Então, se você de repente quer, né, falar sobre alguma coisa, manda para a gente no direct. A gente volta. Mas a gente pode ir falando, tá? Kelly, eu vi a mensagem dele aqui. Teve uma hora que o Fernando estava lá falando de coisa séria e eu comecei a rir. Foi porque eu vi a mensagem dele entrando. E agradece a ele por estar aqui nos prestigiando, viu? E a todos que passaram por aqui, a quem vai assistir a gravação, um super beijo, obrigada por estar conosco. Eu gostava de vos pedir uma coisa, porque pedir é uma coisa que as pessoas às vezes é difícil, não sei porquê, mas por outro lado também é muito fácil. Nós queremos ter um público que nos segue de pessoas que querem, têm interesse em trabalhar com empresas ou que já trabalham com empresas. Se você achou que esta live fez algum sentido para você, se agregou algo, por pouquinho que seja, ou pouquinho que seja, de positivo na sua vida profissional, por favor, coloca aí um comentário a dizer aquilo que você achar. Não precisa de ser grande, mas fazem um comentário. É importante para nós termos comentários nas nossas lives, para termos comentários nos nossos posts, da mesma forma que é importante também no seu. Muito obrigado pela minha parte, até para a próxima semana e estamos completamente abertos às vossas sugestões, por isso mandem sugestões. É isso aí, gente. Um beijinho e até a próxima quarta-feira, às 21 horas. Até mais. Vejam a bio.